Terça, 25 de março. Verso para memorizar. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Romanos 13:8. Lei e graça. A lei e a graça não se opõem uma à outra, mas têm funções diferentes, que estão em harmonia com o amor e a justiça de Deus. A ideia de que a lei e a graça são opostas teria chocado os antigos israelitas, que viam a entrega da lei como uma manifestação da graça de Deus. Os deuses das nações eram instáveis e imprevisíveis, deixando as pessoas incapazes de saber o que eles desejavam e o que lhes agradaria. Deus, por outro lado, dá instruções claras sobre sua vontade. Aquilo que lhe agrada, no fim, promoverá o bem do seu povo em nível individual e coletivo. No entanto, a lei não pode salvar do pecado nem transformar o coração. Por causa da nossa pecaminosidade, precisamos de um transplante espiritual de coração. Pergunta 3. Ouça Jeremias 31, 31-34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. João 3, 1-21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Hebreus 8:10.
porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Qual promessa o Senhor fez em Jeremias? Compare esse texto com as palavras de Cristo a Nicodemos sobre o novo nascimento. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus em tábuas de pedra. Mas a lei também devia ser inscrita no coração do povo de Deus. O ideal e o desejo do Senhor é que a lei de amor não seja apenas externa, mas interna, ligada ao próprio caráter. Só Deus é capaz de inscrever sua lei nos corações, e Ele prometeu fazer isso em favor do povo da aliança. Não podemos ser salvos pela obediência à lei. Pelo contrário, é pela graça que somos salvos, por meio da fé, não por nós mesmos, mas como uma dádiva de Deus. Não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Não guardamos a lei para sermos amados pelo Senhor, mas porque já somos amados e, portanto, desejamos amar a Deus e aos outros. Ao mesmo tempo, a lei revela o pecado, mostra nossa necessidade do Redentor, orienta nossa maneira de viver e revela o caráter de amor de Deus. Qual é a sua esperança no juízo? A sua observância fiel da lei ou a justiça de Cristo que cobre você? Qual é a função da lei em relação ao que ela pode ou não fazer?